Olha, eu não vou mentir não, eu estava um pouco apreensivo de gravar um vídeo falando sobre guerra civil. Isso porque ele vai trazer alguns assuntos que podem ser sensíveis para uns e para outros. Não encontrei uma palavra para definir. Mas, bem, se você tem a mente aberta, se você entender que eu estou fazendo a crítica de um filme e que para fazer essa crítica eu vou precisar falar de alguns assuntos que acontecem no nosso país e até mesmo lá fora, tudo bem, você pode ficar nesse vídeo. Agora, se você não tiver maturidade para discutir qualquer tipo de assunto como política, polarização e coisas desse tipo, então eu recomendo que você nem fique aqui. You're gonna hang back. I'm not hanging back. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Go, 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 go! God bless America. Guerra Civil, mais novo filme aí da A24, produtora que sempre traz bons filmes, né? Alguns aí divisivos pela galera, mas eu vim dizer que Guerra Civil é um acerto, é um baita de um acerto por todo o seu conjunto. A direção é do Alex Garland, é um filme que custou baixíssimo, seus míseros 50 milhões, e eu tenho certeza que vai arrecadar muito mais. Mas é um filme que logo na sua estreia nos Estados Unidos ele ficou ali no top 1 ranked total, e aqui no Brasil não foi um pouco diferente, tá? O filme ele estreou muito bem. E, óbvio, por conta do Wagner Moura, que está nos representando, é o nosso brazuca mais querido, que está lá nos States representando a gente. Excelente trabalho do Wagner Moura nesse filme. Temos os outros autores também, né? Tem a Kirsten Dunst, nossa eterna Mary Jane, tem a Kylie Spine, Jane Plimons, enfim. A gente vai comentar um pouco mais sobre esses atores ao decorrer desse vídeo, mas eu queria abrir aqui falando um pouco do diretor. O Alex Garland é um cara que já acertou outras vezes, inclusive acertou dentro da própria A24. Um dos seus filmes que eu mais gosto, que na verdade eu acho que é o que eu mais gosto, é o Ex Machina, filme excelente, muito bom, inclusive é um filme que eu quero trazer em breve, trazendo e comentando aqui no canal com vocês. E também Man, um filme que foi muito dividido na época do seu lançamento, muitos gostaram, outros não, é um filme que deixa em aberto muita coisa, tem muita simbologia, mas enfim, é um filme também que dá pra gente trazer aqui pro canal e comentar bastante. Então, se você quer que eu comente sobre Man, deixa o like nesse vídeo, já se inscreve nesse canal e também compartilha esse vídeo com o seu amigo. Mas vamos lá, vamos falar de Guerra Civil. Basicamente, Guerra Civil, a gente tem aí, né, 4 personagens centrais que estão viajando basicamente os Estados Unidos para chegar em Washington, onde está o presidente. E a gente tem um contexto aí de Guerra Civil, vou tentar falar sem spoilers aqui, vai ser um pouco difícil, porque os trailers não entregam muita coisa, mas eu vou tentar falar aqui de uma maneira que não estraga a sua experiência de quando você for assistir o filme. Mas basicamente está rolando uma guerra civil lá nos Estados Unidos, e isso é o primeiro ponto-chave que eu gostaria de falar aqui. Porque todos os filmes que a gente vê, americanos, sobre guerra e tudo mais, é sempre com um teor de exaltação, eles ficam enaltecendo esses grandes soldados e tudo mais, que vão lá para a guerra, que morrem e que os pais só recebem uma medalha, eles conseguem fazer de uma maneira com que algo que é triste se torne glorioso, e a gente sabe que esse tipo de filme é muito aclamado pelos estadunidenses, né? Os grandes estadunidenses que colocam aquelas bandeiras americanas do lado de fora, amam esse tipo de filme. A gente também aqui não vai negar, quando são bem produzidos a gente gosta de ver. 1917, Dunkirk, O Resgate do Soldado Ryan, enfim. Tem muitos filmes, né? O mais recente, acho que de todos, o Top Gun Maverick, que traz aquela estilização, como é legal você ser um soldado das forças aéreas, enfim. E a gente sabe que não é assim na realidade, mas os filmes eles são feitos, né? Os filmes de guerra, pelo menos nos Estados Unidos, a maioria deles são feitos para vender, para se alistar, se aliste é boa, né? Aliste-se ao exército, né? Vamos lá, galera, vamos morrer pelo país. E esse filme não, né? Ele já é completamente diferente, completamente fora da caixinha, porque, primeiro, é uma guerra que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. E o que eu falei lá no início do vídeo, pode ser que comece a empolgar e deixar uma galera meio incomodada agora.
a partir daqui pra frente, porque eu vou falar abertamente o que eu penso e como esse filme falou comigo mediante o cenário atual que a gente tá vivendo nos dias de hoje, tá? O filme, além de retratar esses 4 personagens cruzando, né, tentando chegar em Washington em meio a essa guerra que tá rolando, ele fala bastante sobre a polarização, que é uma coisa que vem acontecendo aqui no Brasil também, né? Não só no Brasil, mas como no mundo, mas no Brasil a gente está vivendo muito isso, dessa polarização política, né? A polarização, para quem não sabe, ela ocorre quando a atitude de um eleitorado em relação a questões políticas ou políticas governamentais e a determinadas figuras públicas é claramente dividida em linhas partidárias. Em cada extremo é questionada a legitimidade moral do outro. Isso aqui é tirado do Wikipedia, enfim. Mas basicamente é aquele lance de você escolher lados, de você acreditar em algo e deixar de acreditar em outra coisa e vice-versa. Com isso, levantem-se aqueles que acreditam em uma coisa e aqueles que acreditam na outra coisa. E aí fica aquela guerra do Twitter, a briga nos comentários do Instagram e a guerra de dislikes no Facebook. Nem tem dislike no Facebook? Não tem. No YouTube. Mas, basicamente, é isso que o filme vai falar, meio que, tipo, você para pra pensar, né? A gente tem uma grande concentrações de energias ou ideias ali que estão em conflito, né? Então, eles estão num ponto ou num polo que se opõem ao outro, né? E aí, o filme ele vai trazer uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. Como que isso funciona? Porque, vamos lá. Quando a gente está falando, né, de uma guerra contra o Iraque ou uma guerra contra o Afeganistão, nossa, o mundo inteiro não é difícil escolher lados. Todos ficam do lado dos americanos, basicamente, né? Pô, a gente pega aí a história, né? 11 de setembro, por exemplo, ataque às Torres Gêmeas. Como não ficar do lado dos americanos nessa situação? A gente vê casos de homem-bombas, a gente vê a questão da guerra que está acontecendo agora, a guerra de Israel, a gente tem a guerra da Ucrânia e, bem, basicamente, nos filmes, os Estados Unidos estão sempre listados como os mocinhos da história. Eles são aqueles que chegam para resolver os conflitos. E aqui a guerra está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Tem uma cena nesse filme que eu fiquei literalmente com o orifício, né, na mão, assim, tipo, mano, basicamente não teve como, foi o momento de mais tensão, né, eu não vou dar spoilers dessa cena em específico, porque ela é uma cena que você precisa sentir na pele, você precisa assistir, se você não quer ver no cinema, tudo bem, você pode ver na sua casa quando o filme sair para streaming, ou quando você decidir usar os seus Puloflix para assistir, mas, cara, é uma cena que não tem como, você fica aflito, falta saliva, a Daira, minha esposa, saiu com sede do filme, porque secou a boca, secou a garganta, é um filme pesado, essa cena em questão, ela é muito pesada, e pra mim foi onde o filme me ganhou, assim, sabe? Porque eles são repórteres, né, esses 4 aí são repórteres, a gente tem o personagem do Wagner Moura, Joe, que é um repórter, pelo que parece, porque uma coisa que eu achei esquisita desse filme é que algumas coisas eles meio que deixam no ar, sabe? O Joe, ele é aquele cara que vai colher o depoimento do presidente, porque em determinado momento dentro do carro eles estão conversando, e aí o cara começa a falar, você vai perguntar o que pra ele? E o Joe é esse cara, tá? É o cara que vai fazer as perguntas ali. Ele seria como se fosse um repórter investigativo, o cara que tá ali fazendo perguntas, tentando desvendar o que tá acontecendo. Enquanto a gente tem o personagem da Kirsten Dunst, né, que ela é a fotógrafa mega renomada, zica do balacobaco, que é a Lee Smith, e ela tem prêmios e prêmios, tipo, de fotografia e tudo mais, e ela é aquela que, tipo assim, sabe quando você tá na sua casa de boas e você recebe no grupo do WhatsApp dos amigos uma foto da guerra que tá acontecendo lá na Ucrânia, ou até mesmo aquele vídeo de bombardeio, de coisas desse tipo? Basicamente, alguém tirou esses vídeos e essas fotos disso daí. Ela é basicamente isso. Ela é aquela repórter que tá no meio da guerra, fotografando e, cara, trazendo as informações do que tá acontecendo. E, cara, as cenas com ela, ou pelo menos as cenas dela em si, são as mais pesadas do filme, assim, tipo, mano, eu vou falar uma cena aqui que me chocou, assim, horrores, foi uma cena que a Daira também ficou bem abalada.
eu vou falar só a cena em si, eu não vou falar quando acontece nem nada do tipo, mas é como se fosse um lance de flashback, onde ela tá lembrando de algumas fotos que ela tirou, e aí começa a mostrar, e o filme tem bastante disso, em meio à viagem que eles estão indo, meio que para cortar de um ato para outro, fica mostrando alguns lances de guerras que estão acontecendo. Eu não sei se ali são guerras que estão acontecendo na vida real, ou se eles colocaram apenas umas guerras qualqueres ali, enfim, mas eles começam a colocar uns pedaços de conflito e mostra as fotos que essa personagem Lee Smith tira. Em uma delas é um cara no micro-ondas. Basicamente, se você não sabe o que é o micro-ondas, é quando a pessoa é colocada dentro de pneus e taca um fogo. E, cara, mostra literalmente assim. Eu assisti no cinema, eu assisti num... Tipo, mano... Você vê a tela gigantesca e tipo, mano, o cara tá aqui, ó, pegando fogo e mostra tudo, assim, mostra tudo. Não tem corte, mostra o cara pegando fogo ali, tá ligado? Eu falei, mano, tá preula. Tipo assim, é uma coisa que choca, porque quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, aquele fogo encenado, o pessoal usa uma roupa de proteção, né? Tem tudo isso. E ali não, cara, pareceu muito real mesmo. Eu falei, cara, como fizeram isso, tá? Será que foi fogo de VFX ou eles colocaram aqueles produto que não pega fogo na pessoa e taca fogo nela, enfim. Mas é uma cena muito pesada que tem, mas basicamente ela é esse tipo de personagem. A gente tem o personagem da Kylie Spine, que é a Jessie, que ela é a mais jovem do grupo, até quando eu vi ela a primeira vez, eu achei que ela tinha 15 anos, mais pra frente o personagem do Joe fala que ela já tem 20 e poucos, mas ela é uma garota que tá começando na fotografia, ela tem como inspiração ali, né, a personagem da Kristen Dunst, é a grande inspiração para ela e é a ali como que eu posso dizer, a mãezona dela, é a pessoa que ela segue, é a pessoa que ela quer ser quando crescer, basicamente dentro da fotografia. E ela vai acompanhar ali nessa trajetória todo mundo e nisso ela tá aprendendo um pouco como é tirar foto ali no meio dos conflitos. E também temos, né, o Stephen Anderson, que é o vozinho da galera, ele faz o personagem Sammy, que aparentemente ele é só escritor. Na verdade, eu fiquei em dúvida, porque em determinado momento ela fala, você acha que eu vou ligar para as fotos que você tá mandando pro jornal que tá falido lá, não sei o que lá. Então, porque assim, eu não vi em nenhum momento ele com uma câmera, tá? Eu vi ele escrevendo. Então, por isso que eu pensei que ele é aquele cara que escreve as notícias no jornal. Mas a gente tem aqui 4 personagens, 2 fotógrafos, né, a Kristen Dunst e a Kylie Spane como Lee Smith e Jessie, e o personagem do Wagner Moura, que é o Joel, né? Olha aí, né? The Last of Us. Que é um cara que, teoricamente, vai fazer as entrevistas ali, aquele cara que recolhe os depoimentos e coloca no jornal. Ele seria aquele mano do jornal, né, que a gente vê aqui no Brasil, que sai com o microfone assim, o que aconteceu lá, minha senhora? E vai captando os depoimentos. Enquanto o Stephen Anderson é aquele que coleta as informações, escreve e faz a notícia no jornal. A gente tem esses 4 personagens e eles estão tentando chegar em Washington para colher as últimas palavras do presidente, porque já tem aparentemente 14 meses que o presidente não se pronuncia, não fala nada e ninguém tem nenhuma informação, ninguém tem nem nada dele, né? Fica emitindo durante o filme assim, meio que na rádio, alguma coisa assim, uns comunicados dele. Não dá pra gente saber se esses comunicados são de alguma forma ao vivo ou se são gravados falando. Ele fala de algumas coisas e tudo mais. O filme também, cara, ele deixa tudo muito aberto. Em nenhum momento fala como essa guerra começou, não fala o porquê que ela começou. Eles dão algum indício, assim, eles vão soltando algumas pistas de coisas que aconteceram, e aí você meio que vai juntando tudo isso, falando, puta, aconteceu tudo isso, então deve ter sido por isso que tudo isso está acontecendo. Uma delas, inclusive, que me chocou na hora que eu vi, é que ele fala assim, eles estão dentro do carro tendo uma conversa, e aí o personagem do Stephen Anderson, o Sammy, ele pergunta pro Wagner Moura, pro Joel, fala, o que você vai perguntar pra ele? Aí ele, não sei, tô pensando ainda. Aí ele fala, você vai perguntar porque ele fez isso, isso e isso? Aí o cara, não, acho que isso daí é muito tranquilo. Aí ele, você vai perguntar então porque ele fez isso, isso e isso? Aí o cara, não, isso aí tá tranquilo demais. Ele, então você vai perguntar por que você dissolveu o FBI? Aí o caraca, o maluco dissolveu o FBI, né, o presidente. E aí ele fala, agora você tá chegando lá, vamos lá, você pode melhorar. Aí, tipo, enfim, né? Inclusive, o presidente é feito pelo Nick Offerman, né? Ele quase não aparece no filme, você tem algumas imagens dele, com exceção do grande final, onde ele mais aparece. Mas, enfim,
cara, a gente tem essa tensão o filme inteiro, tem alguns momentos, e aí é onde a gente fala um pouco da polarização, porque, cara, todo mundo tem um pensamento, uns querem proteger o presidente, outros querem matar o presidente, e em determinado momento tem uma parte que eles estão caminhando, né, que eles estão andando pela estrada, e eles entram numa cidadezinha onde aparentemente está tudo normal, e é muito bizarro, porque enquanto onde eles estão, a princípio, já tá tendo um atentado, já tem coisa de bomba e tudo mais, dos ultra mega patriotas que agora viraram homem-bombas. Eles saem, tipo, com a camisa, com a bandeira dos Estados Unidos correndo e explodem no meio das multidões, no meio das manifestações. A gente vai falar um pouco mais disso no final, mas que é bem assustador. Mas e no caminho todo a gente vê carro queimando, a gente vê um monte de carro abandonado, estradas e estradas com vários carros queimados, parados, saqueados, desertos e desertos, pessoas cobrando tipo absurdos por gasolina, por alimentos básicos. O que isso te lembra, né? Enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E, enfim, eles chegam num determinado lugar lá, agora eu não vou lembrar qual que é o nome da cidade, mas tá tudo normal, tem criança brincando na rua, tem idosa passeando com um cachorro, e eles ficam... Até tem uma frase do Joe, ele fala, mano, a gente passou por um portal, tá ligado? O que tá acontecendo? E eles chegam numa cidadezinha onde tem comércio aberto, tá tudo funcionando, e aí ele entra e pergunta pra moça dentro de uma loja de roupas, fala, você tá sabendo que tá acontecendo uma guerra? Aí ela, tô sabendo. Aí ele, você tá sabendo que a guerra é no país todo, tal, que o país inteiro tá em guerra? Ela, tô, mas enfim, é só a gente não se envolver que tá tudo certo. Aí ele, então tá bom. E tipo, mano, ali naquela cidade tudo funciona perfeitamente. E aí, com um olhar mais distante, você vê que a cidade é completamente vigiada. Nos tetos tem homens com fuzis, com snipers, tipo, meio que controlando toda a situação ali, né? E, enfim, o filme, ele é pesado, ele mostra muitas cenas, assim, bem... desconfortáveis. Ele discute esse tema da política muito forte, de escolher lados. E ele nos deixa meio que com um sentimento ruim de tipo, pô, mano, será que isso vai acontecer? E aí a gente chega no ponto clímax do filme, que acontece mais ou menos na metade, um pouco antes do final essa cena, que é a cena do personagem Jesse Plemons. Esse cara, eu odeio ele com toda a força do meu ódio, tá? Porque todo personagem que esse maluco faz é detestável. E aqui não poderia ser diferente. Eu não vou dar muito spoiler, como eu falei dessa cena, mas tem um momento que é com esse personagem, que inclusive tá no trailer, tá? Que ele é um soldado bem, bem característico, assim, alemãozão, loirão, com óculos de aviador, assim. E tá acontecendo, tá tipo assim, tá o pandemônio, tá o inferno. E aí, tipo, eles meio que nessa defensiva, eles falam, não, a gente é americano, eu sou americano, não precisa atirar na gente, não precisa fazer isso. E ele, mano, ele faz uma pergunta que, nossa, gela até espinha só de lembrar. Ele fala assim, você é americano? Aí ele, sou americano. Aí ele olha assim e fala, que americano você é? Mano, você tá louco, cara. Até arrepiei, velho. Até arrepiei de novo. Nossa, mano. Ele fala, que americano você é? Apontando fuzil na cara, assim. E aí todo mundo trava, mano. Porque a gente tá nesse lance da polarização. Que americano você é? Você é um americano patriota que tá do lado do presidente? Você é um americano que tá tentando matar o presidente? Ou você é um americano que não tá querendo fazer nada? Você não quis escolher um lado? Que americano você é? E, mano, essa cena... Olha, eu acho que vai demorar um pouquinho pra me esquecer, e fazia muito tempo que não tinha uma cena que me fazia revirar o estômago dentro do cinema. Bem pesada, e assim, com essa cena eu fecho assim a crítica específica desse filme, dizendo pra vocês, vão assistir enquanto há tempo no cinema. Eu sei que o filme tá tendo até certas críticas mistas por aí, mas o filme pra mim foi sensacional. Ele deixa, assim, muitas coisas em aberto. Ele faz
muitas perguntas e não responde, mas isso tudo corresponde com o atual momento que a gente vive hoje. E aqui a gente entra na parte que pode incomodar algumas pessoas. Quando eu saí da sessão, eu fiquei meio pálido, meio impactado, eu fiquei meio tipo quieto, calado. A Daria falou, amor, tá tudo bem? Eu falei assim, cara, eu tô pensando aqui, né? Porque eu acabei de ver esse filme e tudo que aconteceu nele não tá muito longe de acontecer aqui no Brasil ou até mesmo nos Estados Unidos. Cada vez que você abre aí o seu navegador, que abre aquela aba de notícias, você só vê questões sobre guerra, você vê brigas nos Estados Unidos com toda essa volta do Trump, a gente vê aqui no Brasil a briga lendária do pessoal que votou no Bolsonaro e do pessoal que votou no Lula, e a cada dia sai escândalos e mais escândalos. Esse aqui é o presidente perfeito, esse aqui é o que tem que estar no poder, não, esse aqui tem que estar, e a gente vê uma grande divisão, quando não deveria existir uma divisão, porque todos nós estamos lutando basicamente pela mesma coisa, né? A gente quer uma qualidade de vida, a gente quer, sabe, viver num país que tenha preço justo pelas coisas. E meio a isso a gente acaba focando em outras coisas, em outras particularidades e acaba se esquecendo do essencial. Mas quantas vezes a gente não viu? Quando eu vi a cena, cara, deles indo abastecer o carro e eles cobrando tipo muito dinheiro pela gasolina, eu falei, cara, sem uma guerra civil isso aconteceu no Brasil. Quando teve greve, os caras estavam cobrando R$10 o litro da gasolina, sabe? Cobrando, tipo, R$20 o litro da gasolina. Papel higiênico, preço subindo nas alturas. Tudo que poderia acabar se tornando escasso, a galera botava o preço que queria e tava tudo bem. Porque um monte de gente tava indo lá comprar, tá ligado? E aí a gente teve o lance das vacinas. Tome vacina, não tome vacina. Briga no Twitter. E eu fico feliz até que tenha esse tipo de rede social para as pessoas brigarem lá. E porque pelo menos assim elas não marcam de brigar no meio da rua e causar um furdúncio, uma confusão. Enquanto tá ficando só na internet tá tudo bom. Mas tá tudo bem não, né? Já não tá legal, mas é melhor brigar pela internet do que pessoalmente. Mas, cara, como é complicado, como a gente vê essa polarização acontecendo dentro do Brasil. E quando eu saí do cinema, eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, do jeito que as coisas estão indo, com tantas notícias que estão surgindo, o que vai demorar? Quanto tempo vai levar para fazerem um golpe de Estado, alguma coisa do tipo, tirarem quem está no poder aí do poder e colocarem a outra pessoa e, tipo assim, o que isso vai causar? Quem vai afetar? Se tudo acontecer tranquilamente, de uma maneira assim, como foi, acho que com a queda da Dilma lá atrás, e tipo, parece que tá tudo bem, porque era uma coisa que todo mundo queria, basicamente a gente não teve uma grande manifestação, não teve muita coisa assim ruim que aconteceu, mas dessa última que teve foi muita coisa, muitas pessoas inocentes que acabaram pagando o preço por outras. Eu falo porque eu vou ser muito sincero com vocês, eu estive em uma única manifestação a minha vida toda, que foi uma manifestação muito antiga, da época da passagem, que eles aumentaram acho que 50 centavos e fizeram aquele grande estardalhaço, não pode aumentar a passagem, vamos lá, vamos fazer. E enquanto eu estava tranquilamente apenas caminhando ali, o pessoal segurando o cartaz, tinha uma galera que estava andando, e quando eu falo uma galera, eu não falo nem que era tipo 100 pessoas, mano, eu acho que eram umas 10 pessoas, que usavam máscaras, que estavam quebrando as coisas por onde passava, tinha lixeira na rua, eles quebravam a lixeira, tinha vidro, quebravam os vidros da loja, e no final de tudo, essas 10 pessoas acabavam se tornando todas as outras, porque por mais que as outras não estivessem fazendo aquilo, o que se noticiava? Vândalos estão destruindo, estão fazendo isso. E quando mostravam as imagens, mostrava a imagem daquelas 10 pessoas, não mostrava a imagem das pessoas que estavam lá fazendo a sua manifestação de maneira pacífica. E aí no fim, se tinha 5.000 pessoas lá, os 5.000 era vândalo, né? Enquanto era só 10 ali que estavam fazendo a bagunça. Então, essa é a força que a internet tem hoje de propagar, de disseminar essas informações. E da maneira que aconteceu agora, de quando o Lula venceu as eleições, que teve todo aquele lance que aconteceu lá no Planalto e tudo mais, tipo,
eu fico pensando, cara, o que vai acontecer se o Bolsonaro voltar pro poder? O que pode acontecer, né? Antes do meu lado político, antes do que eu acho que é melhor pro Brasil, de quem eu acho que X pessoa é melhor estar no poder, eu penso que quem vai sofrer com tudo isso é a gente. A gente já vê muitas coisas acontecendo em outros países e a gente só sabe fazer meme. A gente só sabe brincar com as situações. E eu acho que isso só tá acontecendo porque o calo ainda não apertou pra gente. Eu acho que quando começar a acontecer umas guerras nível Ucrânia, sabe? Briga de exército sair na rua, de acontecer esse tipo de coisa. Aí eu acho que os memes vão parar e as pessoas vão se tocar que a situação, ela tá cada vez mais perigosa e as coisas tendem a piorar cada vez mais. E é por isso que eu não queria fazer esse vídeo. Eu relutei bastante, eu não queria gravar, porque simplesmente vim aqui e falar, nossa, Guerra Civil é um filme legal, é um filme que fala de política, é um filme que fala sobre, sabe, sobre polarização e tal. Vão assistir, é um filme mais 18 porque tem cenas fortes e tudo mais, e é um filme bom porque tem o Wagner Moura. Brasil! Acabou minha crítica. Se eu fizesse isso, eu não estaria sendo verdadeiro comigo, não estaria sendo verdadeiro com vocês, porque não era o vídeo que eu queria gravar, tá? Mas, criei coragem, gravei esse vídeo pra vocês e eu falo, por favor, presta atenção nas coisas, tá? Não acredite em qualquer coisa que você vê no WhatsApp, né? Esses dias eu recebi a notícia de que os OVNIs eram reais e mostraram vídeos descendo assim, pá, no centro de São Paulo e, tipo, qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de idade vai quase acreditar nisso. Então, toma cuidado com o que você recebe, com o que você compartilha e vamos prestar mais atenção às coisas ao nosso redor. Às vezes é muito fácil você xingar ali no Twitter e falar, é isso aí, fulano X é quem deve estar no poder, fulano Y é quem deve estar, e a gente não sabe o que isso causa do lado de fora. A gente não sabe o que causa lá da galera que está indo nas manifestações, da galera que está, sabe, sendo extremista em alguns casos. Enfim, complicado, né? Dito tudo isso, eu fecho aí o Guerra Civil com a nota 6.5, tá? É um filme pesado, é um filme bom no geral, fotografia maravilhosa, mas eu vou ser muito sincero, por se tratar de ficção, eu queria que ele fosse mais ficção, eu queria ter tido mais respostas, eu não queria que ele fosse tão aberto como é a vida real. Afinal, a cada dia que passa, nós temos cada vez mais perguntas e menos respostas. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado pelo seu acesso. Valeu, falou e tchau. There's some kind of misunderstanding here. What? Well, you're American, okay? Okay. What kind of American are you? You don't know?